Olha só, eu duvido você não derrubar nenhuma lágrima lendo esse gibi aqui, viu? Ah, Giovanni, chorar lendo gibi de hominho, cara. Pois é, você vai chorar com esse daqui porque ele mexe com algumas reflexões da vida, usa nossos personagens favoritos como exemplo disso daí e nos faz identificar demais com a história. E deixa essas reflexões ainda mais emocionantes. Fala rapaziada, eu sou o Giovanni, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Dark Knight. E hoje eu vou trazer um quadrinho de Quarteto Fantástico. Pô, de novo. Tá no hype, pai. E vamos aproveitar desse hype pra divulgar gibi bom, né? E calma que eu tenho alguns conteúdos preparados fora do universo Marvel e de Quarteto Fantástico, inclusive um da DC e um livro que vai explodir sua cabeça. Então se inscreve aí, porque quando vierem, você vai receber eles em primeira mão. Ah, e ativa o sininho pra isso, tá? Mas enquanto isso, vamos falar desse material incrível que é Quarteto Fantástico História de Vida. Eu já comentei sobre ele no meu vídeo de gibis pra ler do Quarteto Fantástico, mas eu acho que ele é tão bom que merece um vídeo só dele, sabe? Principalmente porque essa é uma das histórias mais emocionantes que eu já li de super-heróis. Essa História de Vida é um tipo de HQ da Marvel que conta a história de um jeito diferente. Aqui eles contam a história dos personagens desde a criação até os dias atuais. Só que tem um porém. Os personagens vão envelhecendo junto com o tempo da história. Então tem aquela história de personagem ter a mesma cara dos anos 60 nos anos 2000. E esse é o segundo desse estilo História de Vida que a Marvel publicou. O primeiro foi extremamente aclamado, que foi o Homem-Aranha História de Vida, escrito aí pelo Chip Zdarsky. E o segundo, Quarteto Fantástico História de Vida, escrito pelo Mark Russell e desenhado pelo Sean Izaakse. E escrito aí em 192 páginas. E como que ela é contada, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Basicamente, vocês podem ver aqui que ela é dividida em capítulos em que cada capítulo é uma década diferente. Então a gente vai desde a década de 60 até a década de 2010. Bom, e cada década vai trazendo alguns acontecimentos que foram se passando com o quarteto. Na década de 60, por exemplo, a gente tem aqui a origem do Quarteto Fantástico, né? Contada do jeito que a gente sempre ouviu. Foram para o espaço, o Reed quis acelerar o projeto dele, eles acabam enfrentando os raios cósmicos e aqui tem o primeiro vislumbre do que seria o que é o Galactus, né? Então a primeira ameaça dele já aparece na década de 60. Já na década de 70, a gente tem aí a infância do Franklin, contando um pouco mais a história dele, e também a gente tem a introdução do Doutor Destino, tá? Então aqui ele é apresentado pela primeira vez, tem a primeira interação aqui um pouco mais para trás, como Victor Von Doom mesmo, né? Que é a introdução do Victor. Na década de 80, a gente vê o relacionamento do Reed e da Sue já meio que se deteriorando, ela conhecendo o Namor, na busca incansável do Reed por encontrar o Galactus de novo, não se preparar para a invasão do Galactus. E por aí vai até o final da vida deles, ou os últimos anos da vida deles, lá na década de 2010. E uma coisa muito interessante que a gente tem é que cada década é narrada por um personagem, um integrante do quarteto diferente. E cada um aborda uma reflexão diferente sobre a vida. Na década de 60, a gente tem o Reed falando sobre errar e sobre se preparar. Na década de 70, a gente tem a Sue falando sobre propósito. Na década de 80, a gente tem o Johnny falando sobre curtir a vida. Não no sentido de farra ou de curtição, mas no sentido de aproveitar os bons momentos que ela dá e deixar isso a marca na existência. Na década de 90, a gente tem o Ben falando sobre as dificuldades da vida e sobre como os momentos bons contrastam com essas dificuldades e nos fazem querer seguir adiante. Na década de 2000, a gente tem o Franklin falando sobre destino e sobre escolhas. E por fim, na década de 2010, voltamos com o Reed falando sobre envelhecimento e sobre encerramentos. E o Mark Russell escrevendo isso, ele faz tudo como um maestro. Ele vai regendo essa orquestra de histórias e reflexões de uma maneira muito fluida e totalmente coerente. Não tem nada que vai ficando solto aqui no meio do caminho, sabe? Algumas coisas ficam rasas sim, afinal de contas é muita história para contar em 192 páginas. Mas esses momentos rasos ficam ofuscados pela profundidade tanto das situações e das lições de vida que tem, quanto pelo desenvolvimento e pela relação entre os personagens. E um fator que ajuda nessa questão do desenvolvimento dos personagens é a arte do Sean Izaakse. Os personagens eles realmente vão ficando mais velhos, as expressões vão ficando mais maduras, os cabelos vão ficando brancos, dão vários sinais de envelhecimento mesmo. Tô tentando pegar aqui algum momento
momento. E que não dê algum spoiler. Aqui, por exemplo, vocês conseguem ver a cara da Sue e do Reed já ficando mais velha, do Coisa nem tanto, né? Porque parabéns pra quem consegue fazer um Coisa envelhecido. E aqui o Franklin a gente vê ele já adulto também. Então essa passagem de tempo passa muito pela arte do Sean Isaacs. E um grande talento do ilustrador é mostrar essas mudanças de forma gradual. Infelizmente, esse não é o caso do Sean Isaacs. Essas mudanças de envelhecimento acabam acontecendo muito do meio pro final da história. E acaba se tornando algumas mudanças um pouco brutas, assim, sabe? Mas o principal fator que torna esse quadrinho tão emocionante é que ele conta sobre personagens que já acompanhamos há muito tempo e que já somos apegados. Ver eles passando por situações comuns do dia a dia nos deixa ainda mais próximo deles e deixa ainda mais identificável as situações que acontecem, mesmo sendo situações impossíveis. Isso só pode ser mostrado por conta do envelhecimento dos personagens e por não se prender em uma cronologia como nos gibis normais. Isso deveria servir de inspiração tanto para outros quadrinhos da DC, Marvel, Image. Talvez valha a pena sacrificar um pouco da passagem do tempo dos quadrinhos e abrir passagem para o tempo real. São poucas HQs que fazem isso de fato. Inclusive eu aceito sugestões aí nos comentários de quais seguem essa mesma lógica de passagem de tempo e essa mesma narrativa. Porque eu não tô conseguindo lembrar de nenhuma agora logo de cabeça. Eu penso no Homem-Aranha História de Vida, Superman e Batman Gerações, que também segue essa mesma lógica, mas são poucos exemplos, sabe? E se você já leu Quarteto Fantástico História de Vida, deixa aí nos comentários sua opinião sobre essa história também. E deixa seu like para que mais pessoas conheçam essa história emocionante. Então é isso, pessoal. Obrigado para você que acompanhou até aqui. Valeu, falou, abraço!